como é que nós podemos definir burnout e qual é a diferença então de burnout para stress ou esgotamento? A stress é viver, não há como. São desafios que se nos colocam hora a hora, segundo a segundo, simplesmente pelo facto de estarmos vivos. Parece que as pessoas têm, além de serem perfeitas, nascem num limbo onde nada as pode inquietar. E na verdade não é assim. A vida a acontecer põe-nos pressões, põe-nos desafios. A primeira definição importante de burnout é que não é uma doença, é um estado, uma condição que pode levar a doença séria e inclusivamente à morte. É decorrente de um stress laboral mal gerido ou impossível de gerir. Sim, é sempre colocado no trabalho. Na base do burnout e de tanto sofrimento no mundo do trabalho está esta ideia maligna da perfeição. Temos que cobrir tudo a toda a hora e cada dia melhor. Portanto, isto é uma corrida para o precipício. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast e hoje temos connosco a Maria Antónia Frasquilho. Maria Antónia, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado pelo convite. Maria Antónia foi logo disponível na resposta e aceitou logo, por isso obrigado por estar aqui connosco. É um prazer. Vou apresentar a Maria Antónia. A Maria Antónia Frasquilho é médica psiquiátrica, especializando-se em psiquiatria forense, com um pezinho em pedagogia da saúde, medicina do trabalho e avaliação do dano corporal. É consultora em saúde mental no trabalho e dedica-se desde 85 ao estudo, ensino e intervenção no burnout e autora do livro Burnout, editado pela Manuscrito, e foi docente na Escola de Saúde Pública da Universidade de Lisboa, diretora clínica do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e atualmente exerce a sua prática clínica na Alter Status, em Algés. É casada, com filhos e netos, que, com base no que eu li, considera serem a sua rede fundamental de apoio. Correto? É exatamente. E gosto do seu lema, missão de vida, fazê-lo o melhor que sabe. Exatamente, o melhor que sei e posso. E pode. Para isso é a palavra-chave. E que podemos. E que podemos, não é? Quando na nossa vida a gente tem a sabedoria de fazer entrar a suficiência, conhecer aquilo que... Uma coisa é aquilo que a gente idealiza fazer. Sim. E que deseja ser. Outra coisa é aquilo que podemos ser e que efetivamente conseguimos fazer, dadas as muitas circunstâncias que não estão debaixo do nosso controle. E profissionalismo é importante, mas no profissionalismo tem que entrar a equação do próprio. E quando o fazer está a colidir com o bem-estar básico do isso próprio, mesmo. Então nós temos que conhecer a nossa autossuficiência e até onde é que devemos ir. Por isso é que eu adoro o lema que vocês têm lá fora, que é: aqui não entram pessoas perfeitas. Penso que é este, não é? É este. E, portanto, na base do burnout e de tanto sofrimento no mundo do trabalho, está esta ideia maligna da perfeição. Isso. De que temos que cobrir tudo a toda a hora, em todo o tempo e cada dia melhor do que o anterior. Portanto, isto é uma corrida para o precipício. E é isso que vamos explorar aqui. Eu tenho aqui algumas questões sobre isso, logicamente. Eu vou-lhe fazer a pergunta de partida que faço sempre aos nossos convidados, depois entra no tema do burnout. E a pergunta de partida é vaga mesmo para explorar da forma como quiser. Qual é a importância das emoções na nossa vida? Eu acho que até é redundante falar de importância, porque elas existem, quer a gente queira, quer não, fazem parte da nossa estrutura biológica. Nascemos um ser com emoções, com razão, com movimento, com atividade orgânica e agora na brincadeira com um sistema nervoso. E esse é o grande nosso problema, porque eu digo assim, o nosso problema é termos nascido com um sistema nervoso, porque devíamos ter nascido com um sistema calmo. Neste caso, o nervoso simpático, não é? Que às vezes não é assim muito simpático. Sim, o simpático e o parasimpático. Mas as emoções são biológicas. O Damásio muito escreveu sobre isto, não é? Ele tem aquela frase... São biológicas. Não somos seres racionais que sentem, somos seres emocionais que pensam. Não é? Exatamente. Ok. Certíssimo. Vamos entrar no burnout. Existe sempre aqui, e de certeza já explicou isto várias vezes, para quem nos está a ouvir,
Como é que nós podemos definir burnout e qual é a diferença então de burnout para stress ou esgotamento? A stress é viver, não há como. Portanto, stress são desafios que se nos colocam hora a hora, segundo a segundo, simplesmente pelo facto de estarmos vivos. Temos stress psicológico, stress biológico, o que quiser, mas isto não é mau, não é bom. É a vida. É a vida. Estou já uma grande confusão. Sim. Parece que as pessoas têm, além de serem perfeitas, nascem num limbo onde nada as pode inquietar ou desafiar. E na verdade não é assim. A vida a acontecer põe-nos pressões, põe-nos desafios. Hoje não me apetece levantar, tenho umas contas para pagar, alguém da minha família resolveu estar numa encrenca ou adoecer, não é? Portanto, são aquelas coisas Faz normais parte da da vida vida. a É acontecer. uma exigência que surge e que nós... Exigências. Sim. O modo como lidamos com esses stresses, mas também a violência e a repetição desses acontecimentos de vida, é que fazem a pessoa passar a uma curva, passar da curva em ascensão, a curva positiva, até é geradora de dopamina, eu cumprir tarefas, eu conseguir resolver os tais problemas, eu fico... uh, tenho drive, tenho Isso mesmo. uma pulsão para viver dessa energia, uma adrenalina positiva. Mas a partir de certo momento, as exigências, os acontecimentos de vida são tão grandes, vamos imaginar uma guerra, um terremoto terrível, um trabalho dia a dia destrutivo, então entramos na fase descendente da tal curva e começamos a entrar em perda. Chamamos à fase positiva e ascendente, desafiadora, stress positivo, chamamos à fase descendente da curva. E adoecedora, vamos imaginar aqui uma palavra, o distress ou stress negativo. Se o stress negativo continua a ser cada vez mais negativo, e nós já não conseguimos lidar de modo nenhum com as perdas, não é? Porque às vezes entramos em perda, mas 15 dias depois já ganhamos no lidar com essas circunstâncias de vidas que aconteceram, não é? Mas se continuamos sempre em perda, vamos de certeza acabar numa situação de exaustão, de doença. Adoecemos física e mentalmente. Isso. E essa é uma das fases do burnout, é precisamente essa exaustão que decorre de um stress de vida, um mau stress, como quiser, cada vez maior, ou de um stress de vida mal gerido ou impossível de gerir. Também não temos que estar aqui a culpar a pessoa. Isso. Eu acho isto importante. Como disse, se estiver em guerra, como disse, não é? A pessoa pode... Ou às vezes o próprio trabalhar é uma guerra. Sim, É sim, a uma guerra. estrutura das organizações. A estrutura das organizações, o clima relacional dentro das organizações. Correto. E há pessoas, coitadas, por muito hábeis que sejam, muitas competências de superar dificuldades, por muito estoicas que sejam, passam anos terríveis, não é? Elas próprias dizem, quando estou a acabar de resolver uma desgraça, cai-me logo outra. Não tem tempo para recuperar. Até dizem que há no universo, assim como as ondas vêm em setes, quem sabe de surf, não é? Vêm assim de seguida. Dizem que no universo há uma determinada lei, eu percebo pouco de quântica, mas quem percebe diz que há uma determinada lei que às vezes os acontecimentos negativos são como essas ondas que se sucedem. E durante uns tempos a pessoa tem que andar ali a tentar respirar e a manter-se à superfície da água. Aquele ditado que o mal nunca vem só, não é? Ora, o povo sabe bem o que diz sem ter estudado por nenhum livro. Então o burnout é apenas, entre aspas, um stress crónico, mal resolvido, ou seja, um distress prolongado, ou existem outros fatores que categorizam o burnout? Pronto, a primeira definição importante de burnout é que não é uma doença. E muitas pessoas creem que é uma doença. Sim. Não é uma doença, é um estado. Um estado
que não é saudável, mas não é classificado Ou seja, como não doença. está no DSM, mas... Não está na listinha das classificações das doenças. Está como uma condição que pode levar a doença séria e inclusivamente à morte. Mas que não é só o stress, é decorrente de um stress laboral mal gerido ou Laboral, impossível de gerir. Sim, é sempre sempre. colocado no trabalho. As pessoas dizem, tenho burnout parental ou tenho burnout de cuidador, ou, a menos que o cuidador seja o seu trabalho, não é? Não, a pessoa está desgastada, está cansada, tem ah, perdas importantes, mas não é chamado burnout. Nós temos que seguir uma linguagem comum, Isso mesmo. cientistas e povo, senão Isso. cada um está a falar da Tudo é sua tudo e coisa. nada é É nada. tudo é nada e é É. desrespeito por aquilo que é realmente importante. Quando Sim. tudo se torna, quando coisas graves se tornam aquilo que toda a gente diz ter, há qualquer coisa errado, não Sim. é? Porque as coisas graves, felizmente, ainda são não o comum, É minoria ainda. Felizmente. mas é a minoria. Graças, ia dizer graças a quem quer que Sim. seja, mas é assim. Pronto. Para haver burnout, portanto, que não é doença, Sim. temos que ter uma coisa antes, que é uma personalidade propícia a vir a sofrer de burnout. E a personalidade propícia é a personalidade deliciosa para qualquer empregador, que é a pessoa super motivada, que veste todas as camisolas, que está sempre disponível, que nunca diz não a mais um pedido, que é valorosa, que é competente, que toda a gente chama para resolver problemas, e a pessoa vai, sem se dando conta, sendo enredada nessas multitarefas e multicompetências e nessa perfeição cada vez mais perfeita, cada vez mais imprescindível, entre aspas. E somos pessoas, e as pessoas não aguentam tudo. Pois. E há de haver um momento em que se dá um clique e a pessoa dá por si em perda. E em perda pode ser a não dormir, pode ser de coração acelerado, pode ser com a imunidade em baixo, pode ser irritável, pode ser já não conseguir pensar, precisar de muito mais horas de trabalho para conseguir realizar as tarefas que antes realizava com facilidade. E são sintomas de burnout já ou Isto até são de os alertitas, alertas? os Ok. alertinhas que estamos a cair na caminhar. fossa, a cair no. Ou que a torrada está a começar a ficar demasiado seca antes de Isso. queimar. Isso. Depois começa realmente a ansiedade, a sensação de não valer a pena e entramos, portanto, no tal desgaste com profunda exaustão, que não é fadiga, porque não recupera com 3 ou 4 noites de bom sono, porque não recupera com as férias. Exaustão é isso, mas não é só precisar exaustão para definir o burnout. São 3 pilares importantes: exaustão, despersonalização, que é um termo que parece esquisito, mas não é, é olhar para o outro de uma forma desumanizada. Portanto, o outro, o meu cliente, o meu parceiro de trabalho, o meu supervisor, Mas é um deixou de sentimento de ser. cinismo ou é mais É indiferença? cinismo, Ok. pode ser cinismo, indiferença, Ok. transformar a pessoa em mais um número, isto, enfim, sendo médica, sei o que é que se vê nos serviços de saúde, às vezes os profissionais estão exaustos e uma forma de defesa é não se ligarem emocionalmente Para se aos protegerem até. pacientes, até para se protegerem, não é? Portanto, Isso. é o caso da bronquiolite, é o caso do fémur quebrado, e é como se não tivessem ali pessoas em sofrimento. É a doença e olho para ela É a doença, ou é o sim, acidente, sim. ou é, se for noutras áreas, já não é o meu cliente do banco que tem o nome X e a empresa Y, mas é o caso Isso. 27.031, eu não quero saber, nem me ligue, que eu até fico com as unhas de fora se
se recebo uma chamada dele. Portanto, há uma distanciação emocional do outro. Ok. E ainda falta o Terceiro pilar. outro pilar importantíssimo para a definição do burnout, que é o terceiro, que é profunda insatisfação profissional e pessoal. E muitas vezes é nessa altura que a pessoa tem outro mecanismo de defesa, que é fugir. Evitação. Evita, foge, não quer mais trabalhar, nem consegue passar a 50 metros do local do trabalho. E muitas vezes foge da vida também. Isto é, há suicídios por burnout. Pois é sistémico, ou seja, embora seja endereçado no trabalho, como disse muito bem, depois afeta logicamente outras áreas da nossa vida. Não? Com certeza. Somos nós que estamos a Porque experienciar o burnout. Entre tu e eu não há distância. Portanto, na vida somos todos um sistema, somos todos um. E se tu estás mal, é como aquela imagem dos fósforos, não é? Que estão, vamos imaginar, 6 fósforos juntos. Eu pego aqui em 6 fósforos, um deles está em processo de burnout, a arder, a arder, a arder. O que é que vai acontecer aos outros? Pegam fogo também. Portanto, a certa altura temos nas nossas empresas, nas nossas organizações, por descuido com pessoas que já estão em sofrimento, em processo de burnout, pode entrar uma equipa inteira em desfuncionamento. Estou a perceber. Como é que nós conseguimos, esses sinais são bons para nós identificarmos em nós? Existem sinais visíveis em terceiros para nós desconfiarmos que a pessoa, há uns que dá para ver, como foram apontados, mas que eu consiga perceber mais ou menos se a pessoa pode estar claro que sim. a experienciar burnout. Eu tive recentemente uma cliente, uma doente, que me foi enviada, portanto, um processo de burnout, mas já com doença, que foi precisamente um supervisor, um graduado acima, que detectou o problema. Porquê? Para já notava que a colega, que tem uma profissão diferenciada, já num escritório, não vou dizer de quê, mas é uma pessoa diferenciada, e o supervisor mais diferenciado. E começou a notar que ela andava a trabalhar longas horas, cada vez mais longas horas nos processos, e sempre muito irritada, sempre muito obsessiva com os detalhes. Não se vai entregar este documento porque a vírgula não está no sítio certo, o ponto não está aqui. Corrigia, lia, relia, nunca estava nunca estava suficientemente bem, nunca estava perfeito, a verdade era essa. Pois. E acontecia uma coisa estranhíssima. Ela, uma jovem, 30 e poucos anos, ia para o serviço já com olheiras e um mau aspecto de sofrimento, e aperceberam-se que ela mandava e-mails para o mail do serviço à 1h, porque se tinha lembrado que no documento Y só lhe faltava verificar o parágrafo 3.4. Depois outro e-mail às 3h30, não esquecer, telefonar a fulano de tal. Não conseguia desligar. Portanto, é isso, nem de noite ela conseguia desligar o trabalho, estava presente na sua mente dia e noite. E o supervisor, ou o colega superior, percebendo isso, disse: não, tu vais meter uns dias de baixa e vais procurar tratamento, porque isto não é normal. A tua performance, a medida, ainda não está afetada. Ainda. Mas vai ficar. E ninguém aguenta isto, estar a receber e-mails ou WhatsApps ou não sei o quê, com lembretes durante toda a noite. Isso é interessante, porque tem muito a ver então com a pessoa que detectou, porque há alguns supervisores que consideravam que aquilo era profissionalismo, dedicação. A maioria, infelizmente, na sociedade em que vivemos, porque há uma cultura que é preciso atacar. Não é só dizer às pessoas que elas devem descansar mais, que devem relaxar. Há uma cultura, e é preciso muita coragem para desmistificar esta cultura fatal, que é
o trabalhar muitas horas, dedicação plena, e só assim é que terás valor Isso. profissional e estatuto. E, e não é assim. Nós precisamos de fazê-lo bem, mas harmoniosamente com uma sociedade que também esteja bem. Porque se eu sou o máximo e destaco-me o máximo e cada dia mais à custa de não estar bem, eu vou deixar de ser um elemento útil Sim, mais ou mais tarde pagamos e a vamos fatura. perder todos. Claro. E porquê esta corrida para a morte, esta corrida coletiva para a morte, de não parar, não pensar? Os objetivos que se traçam para este ano têm de ser anulados para o ano seguinte, porque para o ano seguinte tem que haver mais X, e no outro ano mais Y, e no ano a seguir mais X vezes Y, e isto não para. Quando é que isto para? Pois, Quando morremos todos. isso. Aí é que não... Ou formos substituídos pela tal AI, mas a O tal. Optimus Eu agora. até brinco, porque o Gonçalo M. Tavares, o escritor, escreveu um pensamento muito engraçado, que se chama contemplação, quem quiser procurar na net. E então a contemplação é que quando as pessoas são substituídas pelos robôs, pela AI, parece que a AI vai resolver tudo, mas depois a própria AI começa a pensar de forma mais humana e começa a defender-se. Porque é que o meu braço, que não é braço, uma coisa automática, há de trabalhar 24 horas por dia. Depois começa a não querer trabalhar tantas horas ao sábado. E ao domingo há de perceber que o domingo é transcendente e tem de ser o dia do repouso. Portanto, os próprios AI Pois vai. vai aprender a defender-se mais rapidamente do que os humanos. Sim, somos humanizar a Jair, então pode acontecer. Muito bom. Gonçalo M. Tavares tem uma bela visão. Muito bom. Então, e quando nós estamos a detectar os primeiros sinais, vamos supor que isso está a acontecer. Eu noto que estou a enviar e-mail a altas horas da noite, não consigo desligar do trabalho, estou mais irritadíssimo. O que é que nós devemos fazer aí? O problema é que a maior parte das pessoas não notam isso, só notam quando há sofrimento. Quando Ok. começa Aí é que é saliente a sofrimento pessoa. físico, eles já notam. Quando não conseguem dormir, quando começaram a fumar demais, quando já tiveram que ir à urgência porque têm uma angina, ou porque as digestões já são Isso. aziagas, já têm úlcera. Tivemos há pouco uma nutricionista estava a falar um Portanto, pouco sobre isso. Antes, sim. portanto, a pessoa nota que algo no seu corpo não está a funcionar bem e que emagreceu muito, ou pelo contrário, Isso. começou a comer de uma forma desajustada, quando não tem paciência para aquilo que antes lhe dava prazer, quando não consegue estar com amigos, quando nota de repente, mas que vida é que eu tenho? Eu acordo, vou trabalhar. Alguns dormem no trabalho, você sabia? Há pessoas que chegam a dormir no trabalho para não perderem tempo. A gente começou a ficar admirado quando as pessoas levavam as marmitas e comiam, eu À acho frente do bem, computador. à frente do computador. Eu não acho mal nenhum que levem marmitas saudáveis para o Sim, trabalho, é para comer de forma saudável, saudável, é mas diferente. para comer de forma saudável, em Enquanto falamos conjunto isso, em relação com os outros. concordo. Agora, muitos levam a marmita e comem trabalhando, vão, estão na cola, não sei o quê, E depois dizem porque não posso parar. Não porque não posso parar, porque não tenho tempo Isso. para. E o tempo, isso é outro absurdo, porque o tempo é igual para toda a gente. O tempo são 24 horas. O modo como eu passo pelo tempo é que faz toda a diferença. Isso. Eu não estou aqui a advogar os preguiçosos, os encostas, os aldrabões que andam ali a encostar os fundos das calças pelas paredes e a não fazer nada. A fingir que estão Porquê? ocupados. Não é? A fingir que estão ocupados, porque esse tipo de presentismo, de estar Isso. presente, não é bom para ninguém. E além do mais, cria situações de doença no trabalho, porque numa equipa onde deviam estar a trabalhar Isso 4, mesmo. se há 2 que não trabalham, Sobra isso para os outros. sobra para os outros. Isso mesmo. Mas eu não estou a advogar isto, mas estou a advogar um trabalho saudável, que é uma coisa diferente. Trabalho saudável, portanto, para ser saudável tem que ser positivo para cada um, para as pessoas, mas tem que haver trabalho.
tem que haver produção. Onde é que, Portanto, tem que haver uma harmonia entre, como hoje se diz, um equilíbrio, trabalho, homeostase ali entre... vida familiar. Eu até direi mais, um equilíbrio entre o trabalho e a saúde. Esse é que é o mais importante. Sim. Sim. Porque a saúde engloba vida familiar, vida pessoal, vida espiritual, vida relacional, vida de prazer. Isso. Tem tudo, não é? As maiores intervenções para o burnout, ou seja, para ajudar a combater este tema, são mais através das próprias pessoas ou através da estrutura das organizações? Ou ambos? No burnout, eu penso que são mesmo de ambos, são sempre de ambos. Sempre de ambos. São sempre de ambos. Mas eu até já nem estou tão preocupada em definir o que é que a nível das organizações deve ser feito, porque está mais que definido há uma série de anos. O país adotou políticas e há regulamentos claríssimos, maravilhosos, sobre como é que deve estar organizado o trabalho para que não seja, eles chamam-lhe, um risco psicossocial. Sim. Para os trabalhadores, para que não ameace a saúde dos trabalhadores. Por isso é que normalmente nestas conversas eu não invisto muito tempo Estou a perceber. Nesta área, porque está tudo super bem escrito. Eu participei nesse grupo que fez um chamado Guia Técnico, está online. Guia Técnico de Prevenção dos Riscos Psicossociais no Trabalho. Ótimo. Risco psicossocial é burnout. Risco psicossocial é o stress negativo. Risco psicossocial é o abuso moral. Risco psicossocial é a violência no trabalho. Portanto, o guia está afinadíssimo, detalhadíssimo e escrito de uma forma compreensível para qualquer CEO, CFO, CIO, Os Cs os que acabem hoje. os Cs todos, os Cs todos, os diretores gerais, Sim. os diretores de recursos humanos. E agora o os pessoal CHOs, Chief Happiness Officer também existe. os todos, a da felicidade no trabalho, o CFO, todos. Está lá tudo. Está lá tudo. A minha questão é... Consultem Guia Técnico sobre Prevenção dos Riscos Psicossociais no Trabalho, elaborado pela Direção-Geral de Saúde, a área específica da saúde ocupacional. Está lá tudo o que é que se deve fazer em termos de clima, de ambiente de trabalho, de organização do trabalho, de definição das tarefas e como elas devem ser executadas. Está lá tudo. Ótimo. Mas não temos empresas saudáveis. É isso, a minha questão é, eu estou com burnout, não é? E estou no consultório, ou seja, o foco vai ser naquilo que eu vou conseguir fazer, ou também uma avaliação do género, o que é que se está a passar na empresa? Eu como psiquiatra, Sim. vai ser na ajuda à pessoa que está em perda, que está em sofrimento, não é? Dá-lhe recursos para... Mas eu como psiquiatra e médica de trabalho, tenho outra visão. Isso, eu mais articulo com a medicina do trabalho que cada empresa deve ter. O problema do nosso país é que é constituído por um tecido empresarial em que a maioria são pequenas ou unipessoais, mas até essas têm que ter medicina do trabalho. Só que agora vamos à parte delicada, é que a medicina do trabalho realmente não faz aquilo que seria suposto ser feito. O que é que ela faz? Exames de admissão, exames de reavaliação, mede a atenção, mede não sei o quê, se a pessoa está capaz para o determinado posto. Mas a função da medicina do trabalho não é essa. Sabia? Não é essa. Não tenho noção de medicina do trabalho. Então eu vou-lhe dizer, a função da medicina do trabalho é adaptar o trabalho ao trabalhador. Portanto, tem que estudar o sítio onde esse trabalho decorre, ver se as instalações são adequadas a que seja feito esse trabalho, se não há pó a mais, se não há falta de luz, se não há se o mobiliário é ergonómico, adaptado se a ergonomia mental, a tarefa que a pessoa precisa de fazer, essa área específica, não é? Está adaptada à pessoa. Está adaptada à pessoa e por isso é que os médicos de trabalho, o seu grande papel é estudarem e prevenirem
tudo o que se passa, mitigarem os riscos, os perigos, não é? Pôr-nos mais baixinhos e, se não conseguem resolver alguns dos riscos, arranjam proteção, por isso é que você vê os trabalhadores Sim, sim. com as devidas proteções, não é? Mas não há só as proteções físicas para o barulho, as botas de biqueira de aço, não é só essas, há as proteções mentais, ajudar as pessoas a, a terem os mecanismos psicológicos de proteção para, em situações de perigo, estarem mais resilientes. Faz sentido. Portanto, essa é que é a função da medicina do trabalho. Portanto, então é intervir nas condições gerais de trabalho para que não sejam desfavoráveis ao trabalhador. E quando não se consegue intervir, é mudar o trabalhador de posto. Por isso é que se diz, olha, já o professor não pode ter tempos letivos, mas pode ter tempos a preparar Administrativos, portanto. administrativos. Isso Exatamente. mesmo. Este é apenas um exemplo dos muitos que pode haver. Portanto, intervenção sempre a nível das organizações, das empresas, da pessoa, e falta aqui uma outra muito importante, que é das políticas. Isso, uma visão mais macro, não é? Aham. Pois. Portanto, há E como é que elas diversos estão? níveis. Como eu digo, as políticas definidas para o trabalho são boas, porque Portugal está no pelotão da frente dos cuidados com a saúde dos trabalhadores. Isso é bom. Tem ótimas convenções, a OIT está cá representada, a Organização Internacional de Trabalho, as empresas saudáveis, há prémios para. Agora, na prática, você vai me perguntar como é que estão as coisas. Olha, pois estão malzinho, porque é como tudo aqui em Portugal, fazem-se excelentes documentos e regras, Depois o para pior é aplicar. aplicar. Como é que se vai verificar se isto é aplicado? Não é? E depois nós temos o Portugal, e sabem melhor do que eu, no topo dos índices de doenças de foro psiquiátrico, consumos de antidepressivos, Pois, isso burnout. levar-nos, e há muita discussão também Sim. como é que Como é que é avaliado esses avaliado, não é? rankings? Como é Sim. que é avaliado Mas, isso? se cá seja como for, não estamos, digo eu, de forma leiga. Assim, Não estamos bem, pronto, nem mas nós. o mundo todo não está bem. Isso também é verdade. Também é verdade. Ah, Infelizmente acha que é o mundo verdade. está bem? Não acho, não. É aquele desenho da Mafalda, para quem é mais antigo e conhecia os cartoons da Mafalda, eu acho que o mundo está um bocado doente, muito doente Lembro dessa. mesmo. Não está bem. E portanto, cabe-nos a nós sermos uns fatores de mudança para ver se ainda salvamos o mundo, primeiro salvando-nos a nós próprios. Concordo. E no livro fala aqui de alguns exercícios práticos, não é? Para nós tentarmos. Sim, há casos concretos, objetivos, para as pessoas se sentirem retratadas neste ou naquele caso, e depois, a partir de casos objetivos, o que é que a pessoa pode fazer com medidas concretas. Portanto, podem ser muitas, desde alimentação, à maneira de pensar, Ok. à percepção, à expressão. Por exemplo, agora está muito em voga a expressão dos sentimentos. Você está trabalhando nesta área, não é? Deve dizer tudo aquilo que sente, mas atenção, como em tudo, há uma via do Claro. meio que, se tu o que tiveres para falar não vai acrescentar nada para Isso. mudar para melhor, se calhar mais vale o silêncio. As peneiras, não é? Porque as palavras também são facas. Sim. É sempre como é que expressamos. Como é que expressamos as coisas? Não é o que é, como também. Como e Isso, quando. é isso E mesmo. com quem. É isso mesmo. Aliás, há sítios onde nós expressamos que depois a resposta que recebemos de volta ainda vai prejudicar-nos mais. Então também temos que ser. Exatamente, tem que Concordo. haver sensatez, Ponderação, não é? sabedoria. Aqui naquilo que Sim. fazemos. Acho que é como Inteligência. tudo. Inteligência. Só Emocional que e não só. sim, Geral. nós temos múltiplas inteligências, e não é Já só a dizia o- racional e a emocional, são muitas. Já dizia o Gardner, não é? Howard Gardner. Tinha várias Uhum, inteligências. exatamente, e é com elas, também é falado aí no livro, que temos que elaborar todos os dias. Agora, mal de quem, eu acho que o grande problema é as pessoas não darem prioridade, olha, à saúde mental, no geral. À Isso. saúde mental positiva, eu não estou a falar da doença, porque as pessoas também baralham tudo. Ai, temos muita saúde mental, está muito. Cria-nos muitos problemas na produção. Não é a saúde mental, é a falta de saúde mental é que nos Isso. cria problemas, não é?
É isso mesmo. Portanto, temos que começar. O poder das palavras é tremendo, é revolucionário, é gerador de acréscimo, não é? Ou destrutivo. Portanto, temos que usar as palavras certas. Saúde mental é um capital extraordinário, é um potencial humano que tem que ser desenvolvido, pode ser desenvolvido. Doença mental é outra coisa. Isso mesmo, concordo. E falando no que tem que ser desmistificado, que mitos, ou um grande mito que existe sobre o burnout? Olha, um mito que existe, para mim, o mito que mais me surge em consulta, vou dizer, é aparecerem lá pessoas que julgam que burnout é qualquer insatisfação ou melindre no trabalho. E porque alguém lhes disse que deviam fazer melhor, lhes deu um feedback negativo, são tipo floco de neve, não têm estrutura para processar o feedback e ficam logo nervosos. Não, porque me desconsiderou, porque não viu, porque... E então dizem, estou em burnout, ponha-me de baixa. Um mito terrível. Okay. Confundir burnout com um problema de vida, uma coisa assim. Outra e grave, a pessoa achar que o burnout é coisa de fracos. Que é ao contrário. Agora é o contrário desse, Portanto, desse eu cenário. cá a mim, não tenho burnout, nunca irei forte, ter, sou forte, sou poderoso, e sei tudo, e se me sentir em baixo dedico mais tempo, portanto, pior. Outro mito desgraçado é o burnout é preciso estar de baixa 3 anos. Um absurdo. Se está de baixa 3 anos é porque não está a fazer nada por si. E não está a mudar nada, não é? Pronto, estar de baixa há muito tempo. Outro é, só volta a trabalhar se estiver a 100%. Não há ninguém que esteja a 100%, que é a tal perfeição, não é? Com ou sem burnout. Com ou sem burnout. E há uma série de mitos, porque tive um... o outro é... cura-se completamente. Não é doença, não se cura. Pois, estou a perceber. Ou seja, se nós conseguimos voltar à nossa baseline anterior, não é? Não, já não é doença, se não é doença, não se cura. Pois é isso. E em segundo lugar, um primeiro burnout até pode ser positivo, portanto vemos a parte positiva, porque a pessoa ganha mais maturidade, maior capacidade de se analisar, de colaborar pode tornar-se uma voz ativa em defesa da boa saúde mental no trabalho, não é? Portanto, não é só negativo. Portanto, se quer mitos, há muitos. E o mito pior de todos é problemas de saúde mental. Não queremos que há gente que tenha problemas de saúde mental. Não, aqui não entram, não é? Porque nunca farão nada de jeito na vida e é uma vergonha. Está muito associado à parte da fraqueza, não é? Outra parvoíce tremenda. E a vergonha de consultar um técnico, um médico especializado, ou um psicólogo especializado que os pode ajudar a superar esta fase, a transformar o negativo em positivo. As doenças mentais são estigmatizadas. Subsiste muito em Portugal. Sim, curiosamente, noutras culturas não existe. Por exemplo, os brasileiros, eu acho interessantíssimo, porque eles mudam-se, não é? Eles migram, não é? E chegam. E uma das primeiras coisas que fazem é procurar um higienista oral e um psicoterapeuta. É muito curioso. Porquê? Porque eles... e uma academia para ficarem fit. Academia no ginásio. Porque eles dizem que o psicoterapeuta é o seu PT mental. Interessantíssimo. É engraçado. É como olhamos para as coisas, que aqui é muito estigmatizado. Muito. Em Portugal ainda, já foi muito mais, mas ainda é muito estigmatizado. Ou então é visto ao contrário, vai-se
ao psicoterapeuta para resolver problemas que o psicoterapeuta também não pode resolver. Não são da área dele, vamos imaginar. Ok, Não, ok. não. Quase um apoio 360 sobre a sua vida. Exatamente. Portanto, todas essas coisas precisam de ser muito faladas e bem-haja a sua divulgação e informação pública, porque nunca é demais falar sobre estes temas, chame-lhe o que quiser, inteligência emocional, resiliência, Sim, promoção da saúde mental, o que quiser, porque tudo é necessário. É necessário mudar as nossas percepções sobre as coisas, acabar com o estigma sim, e, essencialmente, começarmos a governar-nos por outros valores. O sim. valor da justa medida. É importante. E uma pergunta agora pessoal neste sentido. Porquê o burnout? Ou seja, há 3 décadas, não é? De estudo desta área, porquê o burnout? Porquê essa Porque é escolha? que Optou por... porque me caiu em cima, caiu em cima não que eu, por acaso estive perto de uma situação destas, mas nem sequer foi por isso, porque a resolvi, entretanto, sem saber nada sobre burnout. Mas resolvia, mudando de área de especialidade, porque eu já estive noutra e Na resolvia forense, não? mudando. Não, isto foi porque eu também fui médica de família Ok. durante um tempo numa região muito difícil e eu não estava minimamente preparada para isso e agora faz-me lembrar estas situações de violência que estão para aí a graçar. Fui colocada numa área muito difícil, na altura dificílima, agora penso que não está nada assim, que era a Brandua. A Brandua era um bairro extremamente problemático, onde aconteciam cenas de violência incrível e onde existia a miséria Pois. física e também moral mais pesada. De modo que eu não tinha armas, não tinha ferramentas para lidar com aquilo naquela altura e aquilo foi muito penoso. Mas eu resolvi esse problema durante um ano, andei a acumular dedicação em glória e esforço adicional e realmente não conseguia resolver coisas que pertenciam a políticas gerais de saúde, pertenciam à segurança, ao Ministério da Estou a Economia, não perceber. era o médico que ia resolver os extremos e chocantes problemas com que tinha que me deparar diariamente. Mas o burnout surgiu através da Escola Nacional de Saúde Pública, onde, quando comecei a trabalhar, já estava a estudar para a especialidade de psiquiatria, era estudante na altura da especialidade, e a escola tinha um convênio com a Organização Mundial de Saúde para, sim, várias áreas. E casualmente enviaram para um grupo de peritos sobre, na altura chamava-se stress ocupacional. Sim. Só envolveria o burnout, mas era um chapéu mais Isso, largo. sim, sim. E eu, quando cheguei à minha primeira reunião, que foi, ainda me lembro, nunca mais me esqueci do nome, em Stratford upon Avon, assim a 40 quilómetros de Londres, num sítio isolado, onde durante uma semana tinha que escrever um livro, metade deste, talvez, sobre conselhos, não, diretivas, vá lá, que Isso. deviam espelhar Guidelines para... guidelines para as pessoas e para as organizações sobre a prevenção do stress laboral. E quando lá cheguei, portanto, era uma miúda acabada de entrar aquilo não era universidade na altura, a Escola Nacional de Saúde Pública era uma escola de altos estudos na saúde, depois é que passou para o Ministério da Educação. E tinha, pronto, este trabalho prático com organizações internacionais. E quando lá cheguei, apanhei um susto diabólico, nunca mais me esqueço, porque lá estavam os Ronaldos todos daquela área, pessoas que trabalhavam há 20 anos já sobre aquilo. Eu tinha acabado de chegar, em Portugal não havia tradição nenhuma de estudo nesta área, havia um ou dois colegas psiquiatras que tinham feito umas investigações, mas pouco, mas nada mais e nada estruturado. Isso. E então os colegas lá do grupo de trabalho queriam saber quais eram os resultados das investigações portuguesas, aquelas perguntas difíceis, não é, que eles fazem,
que é que tenho a acrescentar, não tinha nada a acrescentar, não havia cá nada de especial, eu fiquei ali nervosíssima com aquilo tudo. E sofri, durante aquela semana sofri horrores. De insuficiência não era pensada, era insuficiência objetiva. Isso mesmo, Não, não consegui dar resposta não às conseguia questões nem dar resposta, nem tinha conhecimento para para isso acrescentar mesmo. nada. Portanto, apenas fui ali compor o ramalhete de flores e pôr o livro, o nome no final do documento. Mas o que é que eu pensei? Isto é um bom exemplo para qualquer pessoa que se veja numa situação difícil. Então, como é que vamos lidar com o problema? Olha, vou estudar sobre o assunto agora quando vier, vou-me dedicar, uma vez que, enfim, percebi esta necessidade, que precisa de ser colmatada, vamos trabalhar para isso. Porque o que acontece com muitas pessoas que sofrem mais e fazem sofrer as pessoas à sua volta é que só se revoltam, só reclamam, só dizem mal, mas depois não fazem nada para mudar. Então, e o que é que fez para melhorar um bocadinho essa situação que tanto critica? Isso. E podia-me ter ficado pela revolta. É indecente terem mandado uma pessoa tão jovem, sem experiência, não sei o quê. Não, eu nem reclamei nada e cresci. Quer dizer, musculei um bocadinho esta E mãos à obra para em mãos tentar. à obra. E é isso que eu recomendo a todas as pessoas. Se notam situações de insuficiência, de agravo, de problema, de risco, façam alguma coisa, deem voz ao problema, dirijam-se às pessoas competentes, colaborem, em vez de só apontar o dedo, façam algo, É importante. tragam algo de positivo. E se veem que o muro está fechado daquele lado, há sempre a ACT, a quem podem reportar as situações, ou outras organizações, se há violência, se ninguém faz nada contra a violência no trabalho, então Ela têm vai que perpetuando. agir. Pois. Ela vai se perpetuando, vocês têm que agir. Não é só fazer queixa na ACT, é constituírem um advogado e colocarem um processo. Não é só gritar que estou a ser vítima ou qualquer coisa Isso. Não é dessa. só expressar para o ar, é fazer É alguma coisa em assim, relação é a isso. fazer alguma coisa, porque numa sociedade em que todos se esperneiam ou que todos vociferam, eu acho que não saímos de um cada vez pior Isso. estar. Sim, isso depois é só ruído. Não É há só ação, é só ruído. ruído. Exatamente, muito bem Boa. dito. Bem, Antónia, tenho agora aqui um leque de questões que foge um pouco do tema explícito, mas que eu pergunto sempre aos meus convidados. Nós temos um evento que é o evento Inteligência Emocional e vamos falar de 5 temas diferentes. Vamos falar sobre humor, procrastinação, ansiedade, stress e inspiração. Então tenho uma pergunta para colocar de cada um destes temas. Ok? Muito bem. Primeira pergunta. Já criou curiosidade. Humor. Conte-nos uma piada. Maria Antónia. Não precisa ser a melhor. Uma piada. Uma anedota, uma piada. Eu posso contar uma piada útil. Comunicação paradoxal. O médico diz ao seu doente: vou-lhe receitar este medicamento que é absolutamente seguro, não causa qualquer problema, mas se começar a sentir qualquer coisa de diferente, ligue-me imediatamente que pode ser grave. E do outro lado a pessoa fica expectante. Então, afinal, um medicamento é seguro ou é perigoso? Não. Muito bom. É quase aquela... É quase aquela percepção de incerteza também gera ansiedade, não é? Ou o que é afinal? Claro. Portanto, muito cuidado com as palavras que usamos. Sem dúvida. Ok, boa. Essa passou já. Segunda, qual foi a última coisa que procrastinou? Não sou muito dada a procrastinar, efetivamente. Mas uma coisa tinha procrastinado. Nem que seja uma pequena coisa. Olha, hoje também devia estar com a minha PT. Se calhar é o que eu procrastino mais, é a parte do exercício físico. Pronto. Desculpa, Sofia, se está a ouvir, mas hoje, como vê, estou ocupada aqui. Há outras vezes que são outras desculpas. Mas Sofia, hoje segundo está plano garantado, agora, Sofia. para hoje. A PT é uma procrastinação muito comum também. Terceiro, o que é que lhe traz mais ansiedade?
Olha, o que me traz mais ansiedade neste momento são preocupações familiares, Ok. que não quero Sim, claro. Mas relatar. obrigado pela honestidade. O que é que faz, e aqui tem a ver, vamos falar sobre o stress, então tem muito a ver com este tópico. O que é que faz quando se sente muito stress? Eu sei que depende da situação, mas uma recomendação. Costuma Eu fazer. faço muita coisa porque eu tenho uma vertente criativa forte. E além destas coisas profissionais que alcancei, também fiz um curso de teatro e, portanto, Giro. eu subo a palco e assumo papéis. Boa. Mas para mim, realmente, a coisa mesmo mais importante de todas para lidar com situações de stress, além das técnicas, das ferramentas científicas, é Sim. viajar. Ah, viajar. Viajar. Ver outras coisas. Ver outras coisas, limpar a cabeça, deixar assentar a poeira e depois retornar outra vez. Sair do contexto é importante também. Exatamente, sair do contexto e deixar as coisas assentarem e vermos à distância. Boa, boa. Gostei. Inspiração. Maria Antônia, quem é que inspira mais? Ou quem é que a inspirou mais até hoje? Hum, Tenho um bocado de dificuldade de responder essa pergunta, porque houve várias pessoas muito importantes, talvez os meus mentores iniciais, e depois inspiram-me no dia a dia a minha família. Bom, sim, depende das fases da nossa vida Sim. também. Então, os mentores e a família. Está Uhum. ótimo, passou desta Estou fase. aprovada. Está Muito aprovadíssima, já bem, passou. obrigada. 3 perguntas finais. Se tivesse livrado de uma emoção, ou seja, essa emoção não ia mais sentir na sua vida, qual é que seria? E porquê? A culpa, A penso que é culpa. das emoções mais difíceis. De- E porquê é que escolhi essa, a culpa? É porque, em certa medida, a gente já é culpado antes de nascer, não é? Nascemos com os pecados todos Sim. originais e depois Então já não preciso da emoção. vamos escolhendo mais alguns, porque todos falhamos, ninguém é perfeito, Isso. certo? E por muito que vocês ponham aqueles avisos magníficos, slogans magníficos aqui, não, como é que é? Não entram pessoas perfeitas. A gente, no fundo, tem sempre alguma coisa que acha que podia ter Isso. feito melhor ou diferente. E às vezes isso pesa. Não E é? às vezes isso pesa, sim, pesa muitas vezes, penso eu, em Concordo. toda a gente. Sim, sim. E sem razão, porque muitas vezes não é racionalmente, é mesmo É uma, algo que comparação, surge. é uma comparação nossa que fazemos com alguma coisa Às vezes ou com os aquilo que nossos desejos, idealizamos. idealizamos, exatamente. Isso. Boa, a culpa é uma boa emoção para colocarmos aqui. Agora, ao contrário, qual é a sua emoção favorita? E porquê? Ou uma emoção que gosto muito? Eu penso que é o amor, que envolve todas as outras, não é? Devo dizer que sim. O amor. O amor, De sim, forma geral, o amor. sim. Boa. Sim, senhora. Super aprovada. Última. Além do seu livro, Burnout, recomendo um livro para ler. Que gostou de ter lido. Ai, meu Deus, Qualquer são área. Não tantos. precisa ser um. Basta um. Não é o seu livro favorito. É recomendar um. Até pode ser um dos últimos que leu. Eu gostaria de escolher. Olha, eu gostei muito dos livros do Hermann Hesse, O Lobo das Estepes, por exemplo. Ahm, outro, posso dizer outro, porque tive em cena recentemente sobre um livro que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, de uma espanhola, não sei quantos, Pincola, Mulheres correm com os que lobos. correm com os lobos, que é sobre a vida através das histórias tradicionais, os arquétipos femininos. E representou esse livro, foi no teatro? Sim, representei em peça uma performance, chama Performance Resgate. Ah, ah,
E agora não vou representar porque vai haver mais, porque não posso e tenho pena, lá está outra vez a culpa. Isso. Não posso, tiveram que me substituir no meu papel, mas um grande beijo para todas as amigas da matilha, as lobas, são só Foi mulheres, as lobas, que vão representar agora dia 2 no Teatro Lourdes Norberto, mulheres que correm com os lobos. Vão ver, vai ser fantástico. É uma peça que se vai repetir mais vezes? Eu creio que não, que esta vai ser a última exibição. Ok. Mas o livro, volto a dizer, mulheres que correm com os lobos. Eu agora estou com uma branca. Eu sei que o último nome da autora é suficiente. Pincola. Os nossos ouvintes, quem tiver interessado em pesquisar e conseguem encontrar. Maria Antónia, muito obrigado pelo seu tempo aqui, pelo input valioso aqui sobre burnout e sobre as outras questões que nós falamos. Foi um prazer. E a todos, muito obrigado por estarem desse lado e vemo-nos no próximo episódio. Até lá.